Sejam todos bem-vindos, quem está aqui presente, quem vai estar vendo esse vídeo ou quem vai estar escutando o áudio. Hoje nós estamos iniciando a leitura do quarto livro da Torá, o livro que fala sobre números, que fala sobre uma contagem, que fala sobre estar no deserto. Esse livro, que traduzido ao português tem o nome de Números, quando pensamos no nome em hebraico, que é Bamidbar, ele nos remete a uma localização, a um lugar, e trazendo aqui para a nossa ótica física, estar no deserto. E afinal, se a gente faz a leitura do livro, dessa porção, que é a primeira, ali está sendo descrito uma contagem de absolutamente todos que estão fazendo parte dessa jornada nesse deserto, a caminho da Terra Prometida, e essa movimentação que é feita por essas almas, quando a gente pensa que seriam mais ou menos 600 mil homens, mas se fosse feita uma contagem de todos que estariam ali, se diz que seria por volta de 3 milhões de pessoas. Agora, vamos imaginar, de uma forma bem física, como organizar o deslocamento dessa quantidade de pessoas. E hoje, quando a gente pensa com a nossa cabeça aqui do século XXI, com tanto conforto, com tantos aparelhos que trazem facilidade para a nossa vida, cada vez que a gente quer se deslocar, a gente liga um Waze. E o Waze, olha, eu quero ir para tal lugar, eu nem sei onde é esse lugar, mas eu ponho ali no Waze, é certeza que eu vou chegar no lugar certo. Porque ele é esse GPS. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no sentido e na dimensão espiritual dessa caminhada, esse Waze não serve. Esse Waze não me leva a lugar nenhum. Porque eu posso ter muitas certezas, mas quando a gente está falando de espiritualidade, quando a gente está falando da missão da vida, quando a gente está falando em realizar a nossa evolução, em conseguir entender qual é o nosso papel aqui, o que é que a gente está fazendo aqui nessa vida, por que que a gente tem essas pessoas que estão, né, aparecendo na nossa frente a cada dia, qual é o sentido de tudo isso? Esse Waze não serve para nada. Mas a gente pode ter um outro tipo de GPS, e esse outro tipo de GPS é esse livro, a Torá, que traduz para nós, no século XXI, a razão de ficar relendo essas histórias ano a ano e tentar cada vez aprofundar mais em conceitos que parecem que já estão absolutamente 100% explicados. O primeiro deles, acho que antes de eu falar sobre o primeiro conceito, que é o conceito do número, eu sempre gosto de posicionar, vamos ver onde a gente estava, para a gente conseguir entender onde a gente vai chegar. Nosso primeiro livro, que era o Gênesis, onde nós aprendemos uma genética espiritual, uma genética entendendo que se eu sou imagem do meu Criador e eu quero estar próximo dele, eu tenho que entender o sistema operacional desse Criador para eu poder vibrar numa frequência X, quanto mais próxima dele,
mais próximo de mim ele estará. Quanto mais diferente dele, mais distante de mim ele estará. Isso é entender o conceito das 3 colunas, o amor incondicional, mas como eu ainda estou aqui no mundo físico, eu não sou Deus, o meu amor incondicional precisa ter um lado de uma espécie de um julgamento. Esse julgamento dá um limite a esse meu amor, ou a esse desejo, porque eu fui criada para ter um desejo de receber alguma coisa, esse desejo que me move e que me faz ir atrás de coisas que eu penso dentro da ilusão, que são muito objetivas, que é ter estabilidade na vida, ter uma família, ter um trabalho que me completa, ter relacionamentos maravilhosos, amigos, ter uma condição financeira para não passar por nenhum tipo de apuro, logicamente, em primeiro lugar, ter saúde para poder usufruir de tudo isso é fundamental. Eu penso que o fundamento da vida está pautado só nestes conceitos. E aí, quando eu entendo que eu preciso vibrar o amor, eu preciso receber uma energia para que eu não fique só dando, porque veja bem, Deus é o puro compartilhar, infinito. Ele pode dar, nunca vai acabar, mas a gente precisa receber para poder dar. Então, eu preciso ter um lado que coloca muros e que também alimenta o desejo, porque enquanto a coluna da direita é do ar, a coluna da esquerda é o receber, e unindo esses dois, eu chego numa coluna central. Aqui, então, nós estamos falando sobre aqueles 3 personagens, Abrão, Isaac e Yaakov. E em seguida, depois que eu implementei isso, aparece mais um personagem que seria a representação do sucesso. Então, é como se eu preparei o sistema e aí Yosef vem mostrar como que eu posso ter sucesso. Eu criei a forma e aí eu consigo agora entender a ação para ter o sucesso. Como é que eu me conecto com o sucesso dentro do sustento. Em seguida, eu entendo que a cada ano eu quero me libertar mais das minhas situações que me escravizam. Então aí a gente vai pelo segundo livro, que é o Êxodo. O primeiro era Gênesis, agora nós estamos no Êxodo. E eu vou lutar contra aqueles fatores limitantes que não deixam eu sair correndo para a luz. Acabo sempre tendo umas amarras que acabam me puxando para trás ou para baixo. Na realidade, é sempre para baixo, porque aqui a gente quer subir. Em seguida, depois que eu consegui passar por essa situação e entender como que eu crio a minha própria liberdade, eu preciso tirar dentro dessa viagem, preciso tirar algumas pedras da minha mochila e eu tenho que entender que esse processo de purificação que aconteceu no último livro, que é o Levítico, que é o trabalho do sacerdote, ele está 100% ligado à minha limpeza, no sentido de que quando eu não percebo como sem querer eu vou me cobrindo de lama pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelas minhas ações, pelos meus desejos. Se eu não fizer um processo de correção todos os dias, aquelas camadas de lama vão crescendo, 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 e que para quebrar elas, às vezes se torna quase impossível. E aí ela se torna tão espessa e tão densa que ali de uma vez a luz já não entra mais,
E aí eu quero andar para pôr um pé assim para frente, para dar um passo que seja. Mas eu tô tão já grudada nesse chão que às vezes a lama vai cobrir até o joelho, até a cintura, às vezes até o pescoço. E aí, quando eu estou inteira coberta, eu já não consigo nem me mexer, eu estou absolutamente paralisada. Porque é tanta lição de casa que eu tinha que ter feito e não fiz, que aí, olha o trabalhão para fazer a limpeza, precisa muito escovão. Porque como é que faz se eu estou inteira grudada? Então, se a gente faz esse trabalho sempre, entrou uma sujeirinha, limpa. Outra sujeirinha, limpa. Outra sujeirinha, limpa. Se a gente está o tempo todo prestando atenção, a gente acaba não deixando aquele ressecamento aderir tanto que a gente não consegue se liberar dele. Então, é muito importante estar fazendo esse processo de forma contínua. E agora, a gente entra numa dimensão que é a dimensão da nossa formação. Porque aqui nós estamos entrando num livro que vai falar sobre um mundo, que é o mundo da formação. Na tradução, números. E aqui eu queria falar para vocês, volto para aquilo que eu ia iniciar o raciocínio, já entendendo que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui completando a formação de um indivíduo que, conforme a própria palavra em hebraico fala, Shana, que é o ano, o ciclo, já mostra que é a repetição. O ciclo é o mesmo, tudo é o mesmo. Mas como eu não sou o mesmo, o que vai se aproximar de mim também já não vai ser o mesmo. O que eu vou manifestar, o que eu vou entender, o que eu vou abraçar, o que eu vou compreender, o que eu vou experienciar, já não é mais o mesmo. Usar o número para construir algo físico parece ser absoluto. A gente faz plantas, a gente faz cálculos de fundações. Através daqueles sinais, o número traz uma medida que, desde o primeiro momento que a gente entrou na escola, a gente vai aprendendo, ou mesmo antes de entrar na escola. Quantos anos você tem? Mostra com o dedinho. Mostra com o dedinho. Quer dizer, o assunto do contar, mesmo aqueles que não foram para a escola ainda, já começam a contar. Talvez o conceito ainda não seja tão claro quando a gente é ainda criança, mas conforme a gente vai amadurecendo, esse processo da contagem, ele vai sendo naturalmente construído dentro de cada um de nós. Mas isso foi o ponto que mais... A pergunta que eu vou fazer para vocês foi o ponto em que eu fiquei pensando todos esses dias que os números, eles trazem para nós uma ideia, uma relação. E a gente acha que o número é algo concreto. Mas afinal, o que é concreto? O número ou a ideia que ele traz para nós? Porque não existe o número. Se eu quisesse agora pegar aqui, número 1, não tem. Eu teria que fazer uma imagem, desenhar uma imagem para pegar esse número 1. O que a gente construiu durante o nosso processo de vida? O número ou a ideia? Nós formamos dentro de cada um conceito que traduz aquele número. O 1, o 10. Por exemplo, quando eu penso em hebraico, que as letras são números, aquela pessoa que cresceu dentro daquela
tradição, quando pensa na letra, ela está construindo, ela já tem dentro dela a ideia tanto do conceito da quantidade, quanto da possibilidade da formação de algo que é além daquele número. Quer dizer, ali eu tenho, assim, a riqueza de algo além do que um simples número. Por isso, o hebraico realmente é uma língua, a gente fala língua sagrada, porque uma letra traduz tantas ideias, como a gente tem que ir atrás e aprender e aprender. E falar desse livro, nós estamos falando sobre isso, sobre a formação de uma contagem. Essa contagem que parece tão absoluta, na própria leitura, na própria porção, aparece de cada uma das tribos com o nome e quantos indivíduos, quantas cabeças. Ali conta quantas cabeças fazem parte de cada um destes grupos. E aí, de novo, aqueles conceitos que a gente já está tão acostumados com eles, que quando a gente pensa neles, agora parece que são conceitos novos, mas a gente usa sem pensar. Porque quando a gente conta a cabeça, quando a gente conta o número, é como se a gente estivesse fazendo um processo de fazer aquilo começar a existir, porque aquilo está sendo contado. Até que eu contasse o número não existia. Até eu contar 1, 2, 3, 4, até eu querer saber a quantidade, para que eu iria usar aquela contagem? Para que eu uso aquela contagem? Parece. Qual é o sentido? Tudo bem, eu estou no mundo da matéria, e se torna absolutamente necessário fazer a contagem aqui, porque a gente precisa medir e mensurar tudo. Mas quando a gente está falando desse outro lado, se a gente está na aula de Cabala, nós queremos entender a dimensão que está por trás dessa materialidade. Então, o conceito da contagem, ele está baseado nessa mágica em que, ao contar, eu faço aquela ideia se materializar aqui e agora. Se eu não precisasse contar, faria diferença saber que eu tenho 10 dedos na minha mão ou simplesmente eu tenho dedos na minha mão? Eu estou aqui no físico criando a materialidade de algo que eu acho que está no meu controle, porque eu conto e estou segurando, mas a gente quer ir além disso. Contar todas as cabeças. Vamos agora, para continuar no conceito, entender como era esse acampamento. Era uma organização quase ou total militar, por assim dizer, de tão perfeita que era. Por quê? Vamos aqui imaginar, vamos lembrar da história literal, quando existia a nuvem, quando a nuvem aparecia, tocavam-se as trombetas, as pessoas já entendiam que elas tinham que cada um realizar ali a sua parte, porque eles iam seguir. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar em algumas horas, novamente se organizar, montar a sua tenda, porque logo em seguida eles tinham que dormir. Só que a gente não está falando de 100 pessoas. A gente não está falando de um grupo de 500 pessoas. Nós estamos falando aqui de muitas pessoas. Se cada um não tivesse absolutamente ideia,
muito clara do seu papel, de como que ele tinha que agir, o tempo, etc., as coisas não davam certo. Então, cada um sabia exatamente o que tinha que fazer, porque também ninguém podia ficar para trás. Eu estou no deserto, então eu decidi que agora eu vou largar minha tenda aqui, eu vou tirar férias, deixa o povo hebreu andar, eu vou ficar aqui. Não, gente, não existe isso. Então, cada um seguia ali uma situação a seguir. Mas nós temos que entender qual é a relevância disso tudo agora. A gente estuda cada uma das porções porque nós queremos entender de que forma eu posso ter uma dica do que está acontecendo e eu não consigo ver. Por quê? Da mesma forma, foi assim que eu fechei a aula na semana passada. Agradeço a presença de todos, iniciando novamente, mais uma vez, os primeiros passos da formação desse caminho, que seja uma jornada abençoada, divina, aonde estamos construindo a semente desse novo ser, mais iluminado, mais limpo, com mais força de vida, que cada um pode ser a cada momento, a cada minuto. É só acordar e acreditar que pode fazer diferença e criar esse novo caminho. Eu espero vocês acendendo as velas da Shabbat na próxima sexta-feira. Vamos continuando firmes. Shalom, gratidão.